neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Desceu lá do céu o bom Filho de Deus para ser teu e meu Salvador. Desprezou o penar para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Não tinha lugar para me repousar. Oh, como sofreu meu Senhor, lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu.
Oh, sim, tu és meu Salvador. Jesus, a este mundo desceu para ser Salvador junto ao eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Ouvintes, a Bíblia é composta de tipos, isto é, Deus usando a natureza. Nós não precisamos explorar isto à nossa maneira. Toda parábola usando a natureza, toda a escritura usando a natureza, ela por si se interpreta. E mesmo personagens, pessoas. Jesus Cristo, em São João, capítulo 12, verso 24 e 25, diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Veja só. Amar a vida significa perdê-la. Aborrecer a vida significa ganhá-la. Isto é, ganhar a vida eterna. Não é aí onde encontramos 99,9% do amor das mães? Um exemplo para quem conhece a mensagem está na irmã Meda. No caso de Rebeca, aos 15 anos de idade, saindo para a linha do rock, do ritmo, aprendendo aquilo. Irmão Branham teve mais dificuldade com a mãe do que com a filha, por causa do amor de mãe. A questão era um amor diferente, um amor que recomendaria, encomendaria e descansaria. O que veio acontecer depois de trabalho do irmão Branham para convencer a mamãe. A mamãezinha querida de Rebeca. E quando ela foi convencida também pelo Espírito, foi ganha, mudou, endossou e mudou e ungiu, e veio o Espírito Santo mostrando um amor divino que é baseado em confiança, em fé. Ela disse: pode ir, filhinha. Quando você voltar, o almoço está pronto. Ela nunca mais foi para aquela escola de rock.
a expressão deles lá, rock and roll, pedras rolando, que hoje está dominando os hinos. Mas é isso mesmo. A semente tem que morrer. Mas como assim? Se morreu, acabou. Quem perder a sua vida, ganhá-la. Se morrer, acabou. Não, mas ali tem um germe. Um germezinho de vida. Que se não morrer a polpa, a casca, a própria semente, porque nós tomamos uma semente de manga, de abacate, como um ovo também. Qual é um ovo? Mas esse ovo é composto de casca, entre casca, clara, gema e aquilo que popularmente dizem a gala, que uma vez fertilizado traz o fruto. A mesma coisa é a semente. Você pega aquele caroço, é uma semente. Mas aquilo lá, essa semente é composta. A semente mesmo está lá dentro. Está lá dentro. E a vida está dentro da semente. E quando essa semente se desfaz com todo o sistema, que foi muito bom, foi providencial. O ovo foi providencial, foi o meio, foi a natureza. Mas o pintainho não aguenta ficar 1 hora a mais. Ele bica a casca e aquilo lá já não serve mais, uma coisa fétida. Ele se alimenta do que tem que se alimentar ali pela última vez e sai. Rebeca fez isso, bicou a casca. Sair para o arrebatamento é a mesma coisa. Foi muito bom? Essa igreja que te deu formação, te trouxe até aqui, muito boa. Mas o sistema apodreceu, o sistema, bem entendido. E sendo uma semente, um gens de Deus, tem que brotar. Ou então, ganhar a vida aqui. Tem que perder a vida, gente, para ganhar a vida eterna. É Jesus falando. Não precisa de arcobracia nisto. Ninguém aqui fica famoso com isto. É o Senhor Jesus Cristo. A semente desta vida tem de ser plantada na terra deste corpo que é uma semente perecível. E a vida, se for uma vida pervertida na semente, ela perece juntamente com a semente. Mas Ele, Deus, colocou vida eterna dentro e a identificou como sua, para levantá-la na ressurreição, não se perder. Qual o terreno que é diferente? Na terra nós temos terra de cultura, temos terra de primeira, de segunda, de terceira, cerrado, campo, terra roxa, terra preta, terra branca, e tem umas que só servem para produzir mandioca. Não, mas hoje eles fazem a areia produzir soja, adubando com a química, manufaturando. É a natureza, é a manufatura de igrejas. Tem resultado? Tem. Mas para quem e para onde vai? Agora, Ele conhece, Ele colocou a vida eterna
dentro. Gente, por isso que a Bíblia diz que todas as vezes que o evangelho fosse pregado, aquela cena de Maria ungindo os pés de Jesus seria citada. Vira e mexe Maria Madalena, Maria Madalena. Ó, eu vou falar para você, cada uma teve sua missão. A Santa Maria teve a sua, mas a Podre Maria teve também a sua. E, na verdade, Jesus nunca disse assim, olha, todas as vezes que o evangelho for pregado, a Santa Virgem Maria vai ser lembrada. Não, mas ele falou do que Maria estava fazendo, a Maria Madalena. Dá para pensar? Dá para raciocinar? Isso fala daquilo que Deus viu antes da fundação do mundo. Ele viu vida eterna lá dentro daquilo que a sociedade tinha como uma escória. Uma escória, uma lama. Mas é de lá mesmo que ele saiu. É o lírio dos vales, sai do lodo. Davi não usou essa expressão, lodo. A gente gosta demais disso, não gosta? Você gosta, eu sei disso. Saber que Deus viu vida eterna dentro de você e identificou como propriedade dele. E você tem esse potencial para ser levantado na ressurreição, não se perder. Ah, todo mundo diz amém. É amém mesmo. Aí está ela. Agora está. Essa semente não pode perecer agora. A vida a cobre. Vamos perguntar. Quem perdeu a vida nas eras da igreja por amor de Jesus, por amor da palavra de então, pela porção de então, onde está esta hora? E aqueles que ganharam a vida aqui, terrena, e perseguiram e mataram até, onde estão? Esta vida não pode perecer. Esta semente não pode perecer, porque esta vida está nela. E esta vida é o sinal. O primeiro sinal que Deus encontrou em Jacó não foi depois do vale de Jaboque. Eu tenho dito isso. Foi antes dele nascer. Lá estava o sinal, era a sua alma para Deus. E Deus amou, não foi o trapaceiro, foi o príncipe com Deus. Foi o Israel. Antes da fundação do mundo, ele sabia que ele estava amando a um Israel. Então ele podia dizer, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Nesse sentido, nós podemos nos tornar ousados, tendo ousadia para entrar nesse santuário, nesse santíssimo lugar, pelo nosso mérito. Não. Por isso, aqui vai um segredo muito importante. Irmão Branham não se alvoroçava com notícia alguma. Que vergonha deveria dar para pastores, obreiros, dizendo-se pregador da mensagem, avivalistas, valentes de púlpito, que quando sabem de alguma coisa,
desmaiam de expectação, é? Quando que o irmão Branham fez isto? Onde está o equilíbrio na situação? Deveria dar vergonha. Se garbando de pregador de fé e desmaiando, fazendo alvoroço, agindo como meninos, dando atenção a vozes inadequadas para julgarem até mesmo ungidos do Senhor. A vida cobre. A vida vai muito além da morte. A morte vai só até a sepultura. A morte vai só até o fogo, vai só até o inferno. Ela é uma negra carruagem para os que perecem, mas ela é uma carruagem branca, doce para aqueles que têm a vida eterna, porque eles passam de longe por aí e são conduzidos aonde? Passam pela quinta dimensão, vazam estas dimensões pesadas, sobrecarregadas, e adentra a sexta dimensão até vir a ressurreição deste novo corpo celestial e logo glorificado. É um sinal. O sinal estava dentro de Maria Madalena antes dela nascer. Ele veio à evidência quando ela saiu gritando: ele vive, ele vive, ele vive. Isso para mim é uma das maiores mensagens na Bíblia. E depois estar no Pentecostes e ter o Espírito Santo na mesma medida que a santa, entre aspas, virgem, porque ela não ficou virgem depois. A Bíblia que mostra. Mas vamos dizer, a Santa Virgem Maria. Mas Maria estava com o mesmo nível, no mesmo céu, na mesma glória da outra Maria. Quantas Marias estavam ali? E o Espírito grita que a samaritana também diz: eu também. E o ladrão crucificado, arrependido, diz: eu também estou aqui. O Pedro diz: eu estou aqui. O Paulo diz: eu estou aqui. Até chegar em você. Porque a vida cobre. Ela é um sinal que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa. Há um sinal aí, o Espírito Santo, de que ela pertence a Deus. É um selo de propriedade. Deus luta pelo que é dele? Não, ele não tem que nem derramar suor. Ele suou na cruz, suou sangue no Getsêmani. Ele conhece os seus, ele não perde nenhuma delas. Ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer de suas mãos. Agora, mensageiros da mensagem, avivalistas, desmaiando. Seria histerismo? Ela é dele. Ela é dele. Carimbado. Me disseram sobre aquelas toras de madeira que são carimbadas lá no Amazonas, no estado do Amazonas, não sei se Rio Madeira, por aí. Então jogam aquilo na água e vai embora, aquelas toras enormes. Quando chegam lá embaixo, no destino, onde elas serão industrializadas, vão para a serraria,
Lá está a marca de cada proprietário em cada tora. A tinta não sai com a água. A tinta de Deus não sai. A tinta de Deus não sai. A tinta do pecado sai. A tinta do diabo saiu de Maria Madalena. Porque o cloro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, apagou. Mas a de Deus ninguém apaga. O que é dele vai chegar lá. O que não é, não chegará. Pode estar florido. Pode estar ornado. Pode estar cheio de dons. Pode estar virando piruleta. Não chega. Não tem como chegar, porque nunca foi dele. Vendo eu o sinal, eu passarei por cima de vós, com toda a ira, com todo julgamento, eu passarei por cima. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou em nome de Jesus Cristo. Tenham saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.